E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai considerar mais uma vez o critério para um campo gradiente. O que a gente sabe? O que a gente sabe é que se a gente tem um campo vetorial f derivado de um gradiente de uma exponencial, então o rotacional de f real é zero, né? Então isso aqui a gente já sabe, né? Agora, o que a gente e a coisa que a gente também quer fazer uma pergunta é a recíproca, né? É natural a gente tentar provar que se o rotacional desse campo vetorial é zero, é, então esse campo vetorial é um campo gradiente. A questão é, isso aqui é verdade? Isso aqui é verdade? Então a gente vai usar o teorema de Stokes para poder verificar, né? Se o rotacional de f é igual a zero, então para qualquer superfície fechada, para qualquer, perdão, pra qualquer curva fechada no espaço, é verdade que a integral de linha sobre C de f escalar dr é igual à integral de superfície rotacional de f escalar s. E isso aqui, portanto, é zero, né? A dificuldade aqui é que a gente está agora dado um C, está dando um C, mas não um S, né? Então a gente tem que fazer algumas perguntas, tá? Para a gente poder entender o que a gente está querendo explorar. A primeira pergunta é: você já deu uma região do espaço em que f é continuamente diferenciável? Então, dado uma curva fechada nessa região D, é o limite de alguma superfície existe, né? É um limite de alguma superfície de dois lados S situada dentro desse D? Então, a gente vai explicar aqui essa condição de dois lados, vai começar a tratar aqui. Então, algumas superfícies, elas têm apenas um lado, né? Se a gente começa pintando ela, então a gente pode usar apenas uma cor, né? Se a gente não permite nenhuma variação abrupta de cores, né? Então, um exemplo, eu vou. Ah, então, que a, um exemplo que a gente pode ter dessa situação de um único lado, lá, né? É a seguinte: é essa superfície S, essa superfície S da esquerda. Perceba que, aqui no caso, né? Aqui no caso da superfície S, a gente vê que ela é formada dado três meias torções em uma só tira de papel, antes de unir as pontas. Então a gente pega uma tira de papel, tende, faz uma torção, pá, deu isso aqui. Torceu de novo, tá, aqui, beleza? Então é uma tira de papel com três meias torções. Então, S tem apenas um lado, tá?
O que significa dizer que essa S tem apenas um lado, né? Se S um lado, significa que ela não pode ser orientada, tá? A gente não há escolha contínua para um vetor normal sobre essa superfície, tá? Se a gente começar com um dado vetor normal e fizer com que ele varie continuamente, quando a gente retornar ao mesmo ponto, depois de ter percorrido toda a volta, a gente vai terminar com um vetor normal apontando para o lado oposto, né? Ou seja, a gente vai terminar com menos n. Então, dado n, a gente caminha, depois de chegar no mesmo ponto, ele vai estar apontando para menos n. Lembra um pouco a fita de Möbius, tá? Então, para tais superfícies, não faz sentido falar de fluxo através de S, porque não há uma maneira consistente de decidir sobre a direção positiva do fluxo através da superfície. Então, o teorema de Stokes não vai se aplicar a esse tipo de superfície, tá? Esse tipo de superfície. É, justamente porque a gente vai ter tem comportamento bizarro, né? Então, para ver que dificuldade prática isso causa, mesmo quando o domínio é todo no espaço tridimensional, a gente vai considerar uma curva C nessa imagem, nessa figura. Essa curva C, né? Então a gente vai estar considerando isso aqui, tá? Bom, essa segunda imagem tá? Aqui a gente vai chamar essa curva, né, de nó de trevo, tá? Seria isso. É nó de trevo. Menos que isso não seja literalmente. Então, eu acredito que é nó de trevo, tá? A gente sabe que é o limite da superfície unilateral S, mas isso não é bom, né, para a nossa equação descrita, né, aqui. Isso não é o comportamento que a gente precisa, tá? Que ela exige que a gente encontre uma superfície bilateral, né, que tenha C como limite. Então, não é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem um outro problema. Tem uma superfície um só. Então, existem tais superfícies. Então, a ideia agora é tentar encontrar uma. Então, primeiro deve ser liso. Então, a superfície deve ser lisa e ela não pode se cruzar. Se a gente for bem sucedido em encontrar isso, a gente precisa considerar uma topologia, tá? Que a gente vai chamar de brown belt, tá? Ou, bom, então, o precedente dá algumas ideias sobre as dificuldades envolvidas em encontrar uma superfície de dois lados, cujo limite é uma curva fechada C. Quando a curva é atada, ou seja, a gente não pode, ela não pode ser continuamente deformada em um círculo sem se cruzar em um ponto durante a deformação. Então a gente não está claro que tal superfície de dois lados exista em geral. Tá? A gente precisa ter as coisas claras. Então, existem duas maneiras, né, da gente sair desse dilema. Tá? Então a primeira maneira é a seguinte. Se, se a gente permite que a superfície se cruze e não seja lisa ao longo da. Não seja lisa ao longo de algumas linhas, a gente pode facilmente encontrar tal superfície de dois lados, cujo limite é uma dada curva fechada. E aí, no caso, vai ser uma dada curva fechada C. O procedimento vai ser simples. A gente vai encontrar algum ponto fixo Q fora da curva C e a gente vai unir a um ponto P dentro da curva. Então, para uma dada curva,
a uma dada curva. A uma dada curva, a gente vai pegar um ponto Q que está fora da curva e vai unir a algum ponto P dentro da curva, tá? Então, à medida que P se move em torno da curva C, o segmento de linha de QP ela vai traçar uma superfície, cujo limite é C, né? Ele não vai ser suave em Q e vai cruzar ao longo de. E ele vai se cruzar ao longo de um certo número de linhas. Mas é fácil ver que essa é uma superfície lateral, tá? A gente consegue ver fazendo o movimento desse P, né? E a gente vê qual que é o resultado que vai formar. A questão agora é que o teorema de Stokes ainda pode ser aplicado. O teorema de Stokes ainda pode ser aplicado a tal superfície. Tá? Então basta usar a subdivisão. Né? Então a gente vai pegar a nossa superfície, a gente vai dividir ela em triângulos finos, cada um com vértices em Q, e aí a gente vai incluir entre as arestas desse triângulo as linhas onde a superfície se cruza. Então a gente vai aplicar o teorema de Stokes a cada triângulo e somar as equações resultantes. Então é basicamente uma coisa parecida com a definição rigorosa de da integral. Parecido, tá? Então, e a segunda forma da gente resolver, essa foi a primeira, né? A segunda forma da gente resolver isso, então, embora o que a gente sugeriu agora seja bom, né? Seja bom o suficiente, seja um método bom o suficiente para o nosso propósito, é um fato surpreendente que para qualquer C há sempre uma superfície lisa de dois lados que não vai se cruzar e cujo limite é C, tá? Então isso foi provado pela primeira vez por volta de 1930, tá? Então, tá agora, né? Seguinte, o, o método que a gente tratou agora, pelo menos, responde a nossa pergunta afirmativamente. Quando D é todo o espaço tridimensional. Só que a gente vai supor agora que não seja, tá? O D não é todo o espaço 3D. Se, por exemplo, o D é o exterior de um cilindro, por exemplo, o cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1, então é intuitivamente claro que um círculo C em torno do lado de fora desse cilindro não é o limite de nenhuma superfície fina inteiramente dentro de D, tá? Aqui, então, vai necessitar mais uma nova coisa. Uma classe de domínios para os quais é verdade. Então, porém, são o que a gente vai chamar de simplesmente conectados ou simplesmente conexos. A gente já chegou a falar disso. Né? A gente já chegou, não é uma novidade. Mas agora a gente vai fazer do ponto de vista da topologia. Tá? Então, a primeira coisa, então a gente vai fazer uma definição. A definição é a seguinte. Um domínio D em, no espaço 3D é simplesmente conexo cada curva fechada nele pudesse ser reduzida a um ponto
a um ponto sem nunca sair de D durante o alimento. Ok? Então, a ideia é, por exemplo, uh, no o espaço tridimensional em si próprio, né? Ele mesmo, né? Ele é simplesmente conexo ao inteiro, né? Ele é simplesmente conectado, assim como o interior ou exterior de uma esfera, por exemplo. No entanto, o interior de um toro, né? É, vai ser tipo um anel, não, tipo uma rosquinha. Um toro, ele não é simplesmente conecto. Uma vez que qualquer círculo que contorna o buraco não pode ser reduzido a um ponto enquanto permanece dentro do toro, tá? Esse, então aqui a gente já tem um exemplo de coisa que não é uma rosquinha, não é simplesmente conexa, porque dentro dela tem um buraco, tá? Então se o domínio for a rosquinha, o meio da rosquinha não tá no domínio. Então o círculo vai ter, a gente não consegue reduzir esse buraco, né? Então, se D é simplesmente conexo, então qualquer curva fechada C é o limite de uma superfície de dois lados, que pode se cruzar inteiramente dentro de D. A gente não pode provar isso aqui, mas nos dá a ferramenta que precisamos para estabelecer o inverso do critério para campos gradientes no espaço tridimensional, que é o que a gente está querendo ver desde o começo. Então, aqui a gente vai pegar um novo teorema. O teorema é o seguinte. Ó, o teorema é o seguinte. Seja D um campo, uma região D, conexa, no espaço tridimensional, e suponha que o campo vetorial F seja continuamente diferenciável em D, então, em D, em D, aqui a gente vai ter o rotacional da F. Se o rotacional dessa F for zero, vale a recíproca, né? Então é verdade que para um rotacional de F sendo zero, F é um campo gradiente. É o que a gente está querendo ver desde o começo, né? Sabe que esse caminho é verdade, né? Esse caminho é verdade, mas a gente queria verificar se esse caminho é verdade. Parece que é, né? Que é. Vamos provar. Como é que a gente vai provar isso? Então, de acordo com o segundo teorema fundamental do cálculo para as integrais de linhas, né, é suficiente para provar que se a integral de linha sobre C e f dr igual a zero, né, para qualquer curva C, né, aqui é suficiente a gente conseguir provar isso, na verdade. Provar que a integral de linhas de f escalar dr
É zero para qualquer curva C fechada em D, tá? Passando por D. Então, D é simplesmente conexo, tá? Dado uma curva C, a gente pode então encontrar uma superfície S de dois lados, passando inteiramente em D e tendo C como um contorno. Então, se a gente aplicar o teorema de Stokes, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a integral de dr, só mudar o R para não ficar confuso, tá? É o quê? Vai ser a integral sobre S, rotacional de F, ds. É zero. Que aqui mostra que F é conservativo, né? Então, F é um campo gradiente, tá? Se a gente resumir, a gente então pode dizer que se D é uma região simplesmente conexa, então segue a afirmação da equivalência, tá? Então, é verdade os dois caminhos, tá? Então, F é campo gradiente se e somente se o rotacional de F por zero. Isso é verdade se e somente se a integral de P até Q e F escalar dr é independente do caminho. Ok? Uh, então a gente consegue verificar isso. Mas assim como o problema de fontes e sumidouros levam a considerar o teorema de Green no plano para regiões que não são simplesmente conexas, é importante considerar tais domínios em conexões com teoremas de Stokes. Tá? Então, a gente precisa generalizar um pouco mais os domínios que a gente pode encontrar. Por exemplo, se a gente coloca um laço fechado de fio, né? Ou então um loop, tá? Fechado com um fio no espaço, o exterior desse loop, a região que consiste no espaço tridimensional com o fio removido, não é simplesmente conexo. Se o fio conduz corrente, o campo da força eletromagnética resultante F vai satisfazer a ondulação de que vai satisfazer que o rotacional de F é zero. Mas F não vai ser conservativo. Em particular, o valor de F escalar dr em torno de um caminho fechado que se conecta com o loop não vai ser em geral zero. O que explica porque você pode obter a energia de um fio que transporta corrente, mesmo que o rotacional de um campo eletromagnético seja zero. Tá? Como um exemplo, a gente vai considerar, por exemplo, um campo vetorial no espaço tridimensional. Então, vamos tomar F como sendo menos YI mais XJ dividido por R ao quadrado. E aqui R x. Então, aqui o domínio da definição é o espaço XYZ, com o eixo Z removido, né? Então, o Z aqui, o eixo Z, quando R é igual a zero. E assim como a gente viu antes, a gente pode calcular que a integral de. A gente já trabalhou esse antes. E para integral caminho para caminho integral, 2π, tá? Se C é um. É, C
ele era um círculo adequadamente dirigido, né? Situado em um plano Z, Z igual a Z0 e centrado no eixo Z, tá? Então, para esse Z, a gente tinha esse valor de integral. Então, a gente vai realizar um exercício, tá? O exercício é o seguinte: vai ter que usar o teorema de Stokes para uma superfície para uma superfície com mais de uma curva, tá? Limite. E aí a gente vai ter que mostrar informalmente que o corpo que a gente teatou, né? E para esse corpo, na verdade, esse para esse campo, na verdade, a integral de linha sobre C de f escalar dr é igual a 2π para qualquer curva fechada, tá? Dando uma volta ao redor do eixo Z, orientada de modo que quando o polegar direito aponta na direção K, os dedos, né, os dedos se curvam na direção positiva em C. Então a gente vai mostrar que se C gira em torno de n vezes, o valor da integral vai ser 2πn, tá? Ou 2nπ. Então, a gente vai supor agora. Tá, né? É, ele é imediato, né? Ele é imediato, porque para nossa situação, a gente já sabe que para esse campo vetorial, essa é para um círculo dando uma volta, né? Em volta do Z 2π. A gente sabe que esse campo não é conservativo, então depende do caminho. Se a gente der n voltas, vai ser 2n. Tá? Então isso é imediato. Então agora a gente vai ter que supor, tá? Supor que o fio é uma curva fechada que é atada, ou seja, ela não pode ser continuamente deformada em círculos sem se cruzar em algum ponto da deformação. Então, se D é o exterior da espira de arame, né, e a gente vai considerar o valor da integral, né, integral de caminho de f escalar dr sobre C para um campo vetorial, f definido em D, e tendo que o rotacional de f é igual a zero, né? Se uma curva fechada C1 pode ser deformada em outra curva fechada C2, sem deixar o domínio D, isso é, sem cruzar o fio. Então, usando o teorema de Stokes para superfícies com duas curvas de contorno, a gente pode concluir que a integral de linha sobre esse C1, caso aqui, integral de linha sobre C1 do nosso campo vetorial, igual a integral de linha C2 do mesmo. Tá? Então, de forma mais geral, né, precisa encontrar as generalizações, tá? Então, de forma mais geral, duas curvas fechadas C1 e C2 são chamadas de homólogas, tá? E aí a gente vai escrever C1, tá? Se C1 uh, C1 e C2 linha, tá? É, significa que C2 é a C2 com a direção reversa para
vão formar um limite completo de alguma superfície inteiramente em D, tá? Inteiramente em D. Então, por uma forma estendida do teorema de Stokes, vai ser, é verdade, sempre que C1 for homólogo a C2, tá? Então, aqui, assim, o problema de determinar os valores possíveis para a integral de linha é reduzido ao problema puramente topológico de encontrar um conjunto de curvas fechadas em D, tá? Duas das quais não são é, duas das quais não são homólogas, mas tal que todas as outras curvas fechadas sejam homólogas a uma das curvas do conjunto. Tá? Então, a uma das curvas do conjunto. Para qualquer nó, particularmente no espaço tridimensional, tal conjunto pode ser determinado por um algoritmo. Mas se pedirmos resultados gerais relacionados à aparência do nó, ao número de tais curvas básicas que serão necessárias, teremos um problema não resolvido de topologia. Então a gente eleva esse problema para topologia, tá? A gente muda o patamar do problema, tá? Em outra linha, o teorema de Green, Stokes e Gauss, como o teorema da divergência frequentemente chamado, tá? Relacionam uma integral sobre o interior de alguma superfície ou superfície fechada com uma integral sobre um limite, sobre seu limite. Né? Existe um resultado muito mais geral. O teorema de Stokes generalizado conecta uma integral sobre uma hipersuperfície n-dimensional com uma integral tomada sobre o seu limite n-1 dimensional. Tá? Os teoremas de Green e Stokes são o caso n igual a 2 desse resultado, enquanto o teorema da divergência está intimamente relacionado ao caso n igual a 3, ou seja, no espaço tridimensional. Assim como os teoremas que estudamos são as chaves para a compreensão da geometria e da análise do plano e do espaço, então o teorema é central para a compreensão do espaço n-dimensional e tipos mais gerais de espaços chamados variedades n-dimensionais. Em resumo, a gente vai encontrar teoremas da cara do teorema de Stokes, teorema de Green, para qualquer dimensão, tá? Dado respeito à topologia, né, do sistema que a gente está estudando, a gente consegue, em qualquer dimensão enésima, encontrar, encontrar semelhanças, tá? Então, eu vou deixar dois problemas para a gente deixar para resolver. Os problemas, primeiro, paraboloide descrito por z igual a x quadrado. Quadrado. É uma superfície simplesmente conexa. Por quê ou por que não? E segundo, a fita de Möbius
uma superfície conecta. Sim, por que ou por que não? Ok? Então era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.